Olá pessoal, nessa aula nós iremos ver a função PROC-V. Então, de todas aquelas funções básicas do Excel, que aparecem com muita frequência dentro das empresas, nas planilhas, a função PROC-V ela seria a função um pouco mais complicada, Se a gente considerar soma C, aquele conjunto de funções que são muito frequentes, a PROC-V ela é mais complicada. E por que ela é mais complicada? Não é que ela seja difícil, mas a estrutura dela remete a uma série de erros. E as pessoas que usam a PROC-V muitas vezes não conhecem esses erros e não conhecem a estrutura da função por completo. O objetivo dessa aula é explicar para vocês a função PROC-V e a sua estrutura parte por parte, assim como é feito com todas as funções dentro do nosso curso, para que vocês entendam bem ela e não cometam esses erros. E também possam, a partir da planilha de outras pessoas, identificar erros que aquele usuário esteja cometendo e não esteja vendo. Então vamos lá. Aqui a gente tem aquele exemplo de quadro de notas, por aluno. A gente já aprendeu a programar essa planilha numa aula passada. Imagine que eu queira fazer um buscador na minha base de dados. Bom, a minha base de dados é essa aqui. Eu quero fazer um buscador. Que buscador é esse? Bem, eu quero colocar o nome do aluno e eu quero que o Excel me retorne no meu buscador a frequência, a nota e a situação dele. Bom, dá para fazer isso no Excel? Dá. E para isso a gente usa a função PROC-V, que a função significa procurar valor. Ela é uma função que está aqui na aba de fórmulas, na área de pesquisa e referência. Inclusive, essa é a única função que a gente aborda nessa parte inicial, porque ela é justamente a mais famosa, mais utilizada dessas funções de pesquisa. Então vamos lá. Imagine que eu queira retornar, começando pela frequência, Eu quero retornar a frequência que teve o Alexandre aqui com base nessa base de dados. Como que eu faço? Eu vou chamar a função PROC-V igual PROC-V e ela já aparece aqui para mim. Abrindo a função, eu tenho uma série de 4 argumentos, A gente tem que entender cada um deles com muito cuidado. Vamos lá. O primeiro argumento é o valor procurado. O que é o valor procurado? Bom, é o valor que eu vou inserir no Excel para a PROC-V procurar aquele valor e retornar outro valor da minha base de dados que esteja associado a ele. Como assim associado a ele? Associado significa que está na mesma linha. Então, eu quero procurar o Alexandre na minha base de dados e retornar qual frequência? A frequência que está na mesma linha dele. Então, meu valor procurado vai estar sempre nessa célula aqui, porque eu estou procurando pelo nome do aluno. Ponto e vírgula, vem a matriz tabela. A matriz tabela é o nosso primeiro ponto de muita atenção aqui nessa aula. O que é a matriz tabela? É o local de onde eu vou extrair esses dados e é onde eu vou realizar a minha procura. Existe uma regra que você tem que seguir, que é obrigatória para essa função, que é o quê? A matriz tabela deve se iniciar sempre pela coluna do meu valor procurado. Ou seja, para esse caso aqui, eu tenho que iniciar a matriz tabela, e para isso eu vou fazer a seleção dela, por aqui, pela coluna C, e puxar ela até onde? Bem, em tese a gente precisaria puxar nossa matriz tabela até só a segunda coluna, por quê? Porque é onde está a minha frequência, que é o valor que eu quero. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou puxar para toda a minha base de dados, porque isso é o usual de se fazer, porque às vezes a gente quer pegar outros valores. Eu vou deixar assim já para vocês se habituarem quando a gente for fazer para nota e para situação. Como eu falei, é obrigatório a gente começar a matriz tabela pela coluna do valor procurado. Por quê? Porque se eu fizer a minha matriz tabela desse jeito, a minha seleção aqui, o que o Excel vai entender? Ele vai procurar esse valor procurado e 5 aqui, o nome aonde? Sempre na primeira coluna da matriz tabela. E se eu começar por essa coluna aqui, B, ele vai procurar o nome aqui nessa coluna que está totalmente em branco. E é por isso que eu tenho que iniciar sempre. A coluna 1 da minha matriz tabela é a coluna do meu valor procurado. Senão, a PROC-V não consegue fazer a correspondência. Então, selecionei aqui a minha matriz tabela, vou dar o meu ponto e vírgula. Como eu falei, eu poderia parar a matriz, tem que iniciar aqui, mas poderia parar na frequência. Eu puxei para todo, só porque a gente vai fazer para nota e situação também, para ficar mais fácil para fins didáticos. Então, ponto e vírgula. E aqui, nosso segundo ponto de atenção, número índice coluna. O que é esse argumento aqui? Esse argumento indica a posição do valor que você quer retornar da sua matriz tabela conforme o seu valor procurado. Qual que é a posição da frequência na minha matriz tabela? Bem, a posição é baseada no quê? A primeira coluna é a coluna 1, que é a coluna do valor procurado, que no nosso caso é o nome. A frequência, então, seria o quê? A coluna 2. A nota seria a coluna 3 e a situação a coluna 4. Veja, 1, 2, 3, 4. Então, aqui no meu número índice coluna, como eu quero retornar a frequência, eu vou colocar 2, porque é a segunda coluna da minha matriz tabela.
ponto e vírgula, e aqui a gente vem para o nosso último argumento, e que é o mais problemático. Por quê? Esse último argumento ele é opcional. Veja aqui que aparece a estrutura de argumento opcional, né? O que muita gente faz? Como ele é opcional, em vez de digitar o ponto e vírgula, simplesmente dá o Enter aqui, e a função PROC-V muitas vezes vai funcionar, né? Porque ela funciona sem esse último argumento. Qual que é o problema? Quando você não coloca nada, o Excel entende que você selecionou para esse último argumento verdadeiro, e verdadeiro corresponde à correspondência aproximada. Como assim? Ó, vou dar um duplo clique aqui, ele me retorna a função verdadeiro, que é a mesma coisa que colocar o valor 1. Mas, geralmente, né, e é o que eu vou recomendar para vocês, não coloque em verdadeiro, coloque em falso aqui. Você pode tanto dar 2 cliques aqui no falso, quanto colocar o 0, que é o que simboliza a função falso no Excel, certo? Por quê? Porque o falso corresponde à correspondência exata. E qual que é a diferença dessa correspondência aproximada para a correspondência exata? Bem, a correspondência exata, ela vai analisar o valor que você está procurando, que aqui é o nome, Alexandre, ó. Vou só fechar aqui o parênteses e dar o Enter, para vocês verem como ele consegue achar a frequência. Então, ele vai analisar esse valor aqui, ó, Alexandre, e vai procurar exatamente ele no meu intervalo aqui da matriz tabela, certo? Ele só vai retornar o valor se ele achar exatamente esse valor procurado. A correspondência aproximada a gente usa quando? Imagine que ao invés de estar procurando pelo nome, eu estivesse procurando pela nota, né? E daí eu quisesse retornar, por exemplo, a situação. Na correspondência aproximada, eu não preciso colocar 60. Se eu colocasse 59, ou 61 no caso, o Excel conseguiria retornar pela correspondência aproximada. Porém, isso é um caso muito específico. A gente não usa isso. Isso é algo de uma situação extremamente específica e a gente consegue burlar quando a gente quer pegar um valor por aproximação utilizando outras estruturas, outras funções, tá? Por isso que eu vou falar para vocês, não utilizem a correspondência aproximada. Sempre que vocês forem usar a função PROC-V, coloquem aqui no final o zero, que é o valor da correspondência exata, porque isso não vai lhe gerar problema e vai te poupar uma série de dor de cabeça com a correspondência aproximada, porque junto dela está associada uma série de peculiaridades. Então, tem uma série de erros que acontecem na correspondência aproximada e não acontecem na correspondência exata, né? E esses erros são muitos, tá? Essa estrutura aqui ela é relativamente complexa e não cabe aqui explicar nessa aula, é assunto para outra aula, porque realmente é algo muito no detalhe, né? Eu falei aqui do 59 não funciona, tem que ser 61, porque o valor tem que ser acima, enfim. Eu não vou me alongar aqui nisso para não deixar essa aula muito longa. Como falei, é assunto para uma próxima aula. O importante de você entender aqui da estrutura do PROC-V deixa sempre esse argumento como zero, não dá o Enter, ou seja, não deixa esse argumento em branco, senão o Excel vai entender como correspondência aproximada. Então, deixa sempre como zero, né, que é o falso, para ele retornar a correspondência exata e evitar esses tipos de erro. Então, vou dar o Enter aqui, ele me retornou esse valor aqui. Eu vou fazer a mesma coisa para a nota e para a situação. Então, eu vou vir aqui, em vez de digitar a função de novo, eu simplesmente vou selecionar ela. Por quê? Porque a gente já deixou a nossa matriz tabela selecionada toda a base de dados. Então, eu posso simplesmente copiar essa estrutura, dei o Ctrl C, ESC para sair aqui da barra de fórmula, venho aqui na nossa nova célula e dou o Ctrl V. O que mudou? Bem, o valor procurado é o mesmo, a matriz tabela é o mesmo, eu quero a correspondência exata da mesma forma, só vai mudar que aqui eu quero retornar a nota. E a nota está em qual posição da matriz tabela? Bem, coluna 1, 2, 3. Então, aqui onde eu tenho 2, eu vou substituir pelo 3 e vou dar um Enter. Veja, bem fácil, né? Me retornou a nota do Alexandre. E por fim, na situação, eu vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui dar o Ctrl V. E onde eu tenho o 2, eu vou colocar qual número? Agora é o 4, né? 1, 2, 3, 4 e vou dar o Enter. Perceba, o PROC-V ele só consegue retornar valores que estão à direita do seu valor procurado. Então, frequência, nota e situação estão à direita do nome do aluno. Se eu quiser retornar um valor à esquerda, o PROC-V não consegue, porque quando você fizer sua matriz tabela, imagine que eu esteja procurando pela nota, por exemplo. Eu estou procurando com base na nota e eu quero saber que aluno que tirou 60. Eu vou iniciar minha matriz tabela sempre pela coluna do valor que eu estou usando para procura. Então, eu faria minha matriz tabela como? Assim, ó. Não, eu não posso simplesmente pegar aqui e vir para o outro lado, certo? Eu sempre tenho que vir da esquerda para a direita para fazer essa matriz tabela aqui.
É isso que ele entende como a primeira coluna, é sempre a coluna mais à esquerda. Então, o nome do aluno e a frequência, nesse caso, ficariam fora da matriz-tabela, ou seja, não tem como eu retornar eles, não tem uma numeração correspondente à coluna deles. Essa é a coluna 1, essa é a coluna 2, essa seria a coluna Q0, menos 1, não tem como fazer isso com a PROC-V. Existem outras funções de busca e procura que conseguem atender essa demanda, que daí é assunto para uma próxima aula. E uma outra questão que é muito importante aqui, para você prestar atenção, é o seguinte: como a gente está fazendo uma busca, essa busca vai olhar para esse intervalo aqui. Mas perceba o seguinte: eu vou trocar aqui Alexandre e vou colocar o Pedro. Veja aqui, ó, minha função está funcionando, ele retornou aqui os valores do Pedro, ó, 85 de frequência, nota 82, foi aprovado. Mas olha só, eu vou vir aqui no Caio e tirar o nome dele e colocar Pedro também. Olha o que vai acontecer. Mudou meus valores que estavam aqui no buscador. E por que isso ocorre? Porque o PROC-V ele sempre pega o primeiro valor que ele encontrar. Então ele vai fazer uma busca na sua matriz-tabela. Ó, ele iniciou aqui pelo Alexandre, não era o valor que eu queria, né? Aqui está Pedro. Bianca não é o valor, achou Pedro. E daí ele começa a retornar esses valores aqui. Ele ignora o segundo Pedro da minha listagem. Então uma atenção que você tem que tomar é, quando estiver utilizando o PROC-V, lembre-se que na sua matriz-tabela, na coluna que você está realizando a busca, não pode ter valores duplicados. Nas outras colunas não tem problema. Agora, na coluna que você está efetuando a busca, se tiver um valor duplicado, ele vai pegar o primeiro sempre. Tá bom, pessoal? Bom, da estrutura da função PROC-V, basicamente é isso. Agora eu vou mostrar para vocês um segundo uso, né? A gente fez aqui o uso pelo buscador, mas existe um segundo uso muito comum da PROC-V. Qual que é? É desse exemplo aqui, ó. Imagine que eu tenho essa planilha de estoque e eu tenho aqui diferentes peças, né? Bermuda, calça, camiseta, carteira, chinelo. E cada uma dessas peças de roupa, né, está associada a um tipo, né? Tipo da peça. A bermuda, ela é vestuário. O chinelo é calçado. A carteira é um acessório, né? Então eu quero realizar o preenchimento dessa coluna aqui com base nessa primeira. Se eu fosse fazer manual, seria um trabalho muito grande, né? Eu fazer manualmente cada uma dessas. Eu posso automatizar usando uma função. Que função que eu uso aqui? Consigo usar a função C? Consigo, né? Ou a função Cs. Porém, usando a função C e Cs, né? Suas variantes, essa função vai ficar com uma estrutura relativamente extensa. E aí que entra a PROC-V. A PROC-V consegue ajudar você a preencher os dados de uma planilha com outra. Então, esse é o segundo uso muito comum. Além do buscador, é utilizar os dados de uma planilha para preencher outra. Como que eu faço isso? Bom, eu quero retornar o valor de tipo aqui, né? Por exemplo, a bermuda é um vestuário. Então, eu vou chamar igual proc-v. E aqui vamos lá. Qual que é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando a peça, né? Porque é pela peça que eu identifico qual que é o tipo da peça que está nessa minha planilha, nessa minha tabelinha auxiliar. Então é ela, ponto e vírgula. Daí a gente tem a seleção da nossa matriz tabela. A matriz tabela eu vou procurar aqui, né? Porque eu quero fazer essa correspondência aqui. Sempre que tiver bermuda eu quero colocar vestuário, etc. Só que aqui, para esse uso específico do PROC-V, eu tenho que tomar cuidado com o quê? Com o travamento da minha matriz tabela. Eu preciso vir aqui selecionar esse meu intervalo e F4 para travar. Por quê? Porque a minha ideia é puxar isso daqui para baixo. Quando eu puxar para baixo, se eu deixar destravado, ele vai acabar puxando minha matriz tabela junto, né? E não é o que a gente quer. A gente quer que a matriz tabela seja sempre essa daqui. Então, venho aqui e travo. Ponto e vírgula. Qual que é o número índice coluna, né? Qual que é a posição da coluna do valor que eu quero retornar no tipo? Bom, a coluna 1 é a coluna do valor procurado. A coluna que está aqui, o tipo, é a coluna 2. Então, vou colocar 2. É aqui que está o valor que eu quero que retorne. Ponto e vírgula, coloco sempre o que aqui? Sempre falso. Coloco o zero aqui no final para evitar os erros que eu já comentei no início da aula. Fecho o meu parênteses e dou Enter. Veja só que ele me retornou o valor do vestuário. Posso dar um duplo clique aqui para ele preencher automaticamente. Veja, ó, calça é um vestuário, ok, ele está fazendo certo. Carteira é um acessório, chinelo é um calçado. Ele preencheu toda essa minha planilha aqui com base nessa minha planilha pequenininha auxiliar. Então esse é um segundo uso muito comum da PROC-V. Vimos então a estrutura dela por completo, vimos os erros que podem acontecer e por isso a gente sempre deve usar a correspondência exata. E por essa aula seria isso. Então até a próxima, pessoal. Vejo vocês logo.